Sometimes it helps to see our life from a different perspective. Muitas vezes é desejável ver a nossa vida de uma perspectiva diferente. We are so caught in our daily life that we totally forget about greater things and about the whole cosmos and where we live. Muitas vezes estamos tão emaranhados nas nossas coisas que esquecemos aquilo que é a realidade das coisas, o cosmo e tudo aquilo onde nós nos estamos inseridos. And our cosmos is very small. It's just the daily work with the car and bringing the kids there and picking up and everything around us. E o nosso cosmo é de veras pequeno, é sobre buscar os miúdos, a escola, é o nosso carro, ir para aqui e lá, é muito pequeno. So one astronaut who recently came back from the NASA mission Artemis 2 said, and I will give it in my own words, E um dos astronautas foi agora na missão espacial Artemis 2, disse algo especial e vou colocar nas minhas palavras. if you look down to the Earth from space, Se olhares para a Terra do espaço, and in between all these millions of planets, there's a tiny planet in the cosmos. e se olharmos de todos estes milhares de planetas, há um pequeno planeta no cosmos. And it's beautiful. E é lindo. And it's totally not understandable that there is so many borders, so many conflicts and problems. E é tão engraçado de lá não se vê todas estas fronteiras e estes conflitos. This beautiful blue earth, Esta a Terra azul muito linda. in the midst of the whole cosmos. E no meio de toda esta imensidão do cosmos. And we run in trouble. E estamos em apuros. But today we know Mas hoje sabemos why we have the problems on this planet. porque é que nós temos os problemas neste planeta. We understand from the Bible Entendemos, de acordo com a Bíblia, that the planet was made perfectly for us. que o planeta foi criado de forma perfeita para nós. We were made perfectly. Nós fomos criados de forma perfeita. God said after He made us, Deus disse, após nos criar, He saw it was very, very good. disse que era muito bom. But then, Mas depois, one angel wanted to be like God, anjo quis ser semelhante a Deus. and we wanted to be like God. E nós queríamos ser como Deus. So sin came to the earth. E então o pecado veio à Terra. The love that was planned in our lives was destroyed. E o amor que estava planeado para as nossas vidas foi destruído. And instead of collaborating, we fight against each other. E em vez de colaborarmos, lutámos uns contra os outros. So the question is, can we have good life on a planet full of sin and sinful people? E a pergunta é, será que podemos ter uma boa vida num planeta cheio de pecado e de pessoas pecaminosas? Yes, we can. Sim, podemos. For this reason, God gave us His Son, Jesus Christ, E por essa razão, Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo and the user manual of life, the Bible, e o manual da vida, que é a Bíblia. the most sold and translated book in the world. O livro mais vendido e traduzido em todo o mundo. And He gave His church to our spirit, that we can be spiritually fed and protected. Ele nos deu a igreja para que pudéssemos ser espiritualmente alimentados e protegidos. But the question is still there, how can we have a good life here? Mas a pergunta é, como podemos ter uma boa vida aqui? And I believe we need the blessing of the Lord. E eu creio que nós precisamos da bênção do Senhor. When I look to the people here on this island, Quando eu olho para as pessoas aqui nesta ilha, they're so blessed with this place. somos tão abençoados com este lugar, The nature, a natureza, the climate, o clima, a lot of water, tanta água, the fertile soil. as terras férteis. But something is wrong. Mas algo está errado. 50% of the population suffers from depression. 50% da população sofre de depressão. Portugal has one of the most high divorce rates in the whole world. Portugal tem uma das maiores taxas de divórcio em todo o mundo. People feel like they're in prison on this island. As pessoas sentem-se como se estivessem numa prisão aqui na ilha. They cannot get out of it. E não conseguem sair de lá. But God is good, Mas Deus é bom. and this is not the plan for the people on this island. E esse não é o plano de Deus para as pessoas aqui nesta ilha. In John 10:10, No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. in John 10:10, Em João 10, 10, Jesus says,
The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus came on the earth that we have life abundantly. Então Jesus veio para esta terra para que pudéssemos ter vida abundante, That we can be free. para que pudéssemos ser livres, That we can enjoy life. para que pudéssemos desfrutar da vida, That we can be happy. pudéssemos ser felizes, That we can have enough. pudéssemos ter tanto. This is why Jesus came. Isso é pelo qual Jesus He veio. wanted to buy us free from sin. Queria nos tornar livres do pecado, That we can have life again, not only here, para que pudéssemos ter vida novamente, não somente aqui, but even eternal life. mas vida eterna. When I have open eyes, I look what people do. Então eu sou muito vigilante e vejo o que as pessoas fazem. So, do we really think when we work harder, we get more life? Será que nós pensamos que quanto mais trabalhamos, vamos ter melhor vida? Do we really think that when we steal money, even when it's taxes, we will have more money? Será que pensamos que quando roubamos até nos impostos que vamos ter mais dinheiro? I see a real Robin Hood mentality on this island. Eu vejo uma mentalidade muito forte de Robin Hood aqui nesta ilha. Oh, we just steal it from the rich, they have enough. Vamos ficar com o dos ricos porque eles já têm suficiente. But the one who steals is a thief. Mas aquele que rouba é ladrão. Do we really think that when we work on the seventh day and we break the third commandment, we will have a blessed financial life? Será que pensamos que quando nós quebramos o sétimo mandamento ou trabalhamos no sétimo dia e quebramos o sétimo mandamento, vamos ter uma vida melhor? Do we really think if we are in control, we gain more life for us? E será que pensamos que quando nós estamos no controle, vamos ter uma melhor vida para nós? Do we really think we can master our lives on a planet full of sin? Será que podemos pensar que conseguimos administrar a nossa vida num planeta cheio de pecado? Psalm 127, O Salmo, capítulo 127, 1 to 2. versículo 1 a 2. Psalm 127, 1 to 2 Salmo 127, versículo 1 e 2. gives an answer. Dá-nos uma resposta. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. We as Christians, we are not under the circumstances of this fallen world. Nós, como cristãos, não estamos sujeitos às circunstâncias deste mundo caído. Our quality in life depends on the blessing of God. A nossa qualidade de vida depende da bênção do Senhor. My quality in life depends on the blessing of God. A minha qualidade de vida depende da bênção do Senhor. Is it true? Será que isso é verdade? Depends on the blessing of God. Depende da bênção do Do we Senhor. want to speak it out? Será que podemos Together? todos declarar isto? My quality in life, A my minha quality qualidade in de life depends on the blessing of God. Depende On the da bênção blessing do of Senhor. God. So there are three reasons why I'm a pastor. E há três razões pelas quais eu sou pastor. I love Jesus, Eu amo Jesus and what is on his heart e aquilo que está no seu coração is on my heart. está no meu coração. And he loves the lost. E ele He loves the lost people. ama os perdidos. So I love the lost Então eu amo os perdidos. because they don't know how they will end and they will need to find salvation. Pois eles não sabem como vão acabar e precisam de salvação. Jesus wants all the people in heaven. Jesus quer todos lá no céu. And I love Christians, my brothers and sisters, E eu amo os cristãos, meus irmãos e irmãs, and therefore I cannot see them suffering e então também não os posso ver
as I know this is not the will of God. pois sei que isso não é a vontade de Deus. And for this reason, I love church. E é por essa razão que eu amo a igreja. As it is the house of the Lord, where the lost can be saved and Christians can find back in the blessing. Onde os perdidos podem ser encontrados e os cristãos possam encontrar a bênção. The Bible gives us the picture from the pastor, the header, A Bíblia dá-nos a figura do pastor and the sheep. e das ovelhas. So the pastor brings the food, the good things to the sheep. E então o pastor dá as boas coisas, a comida à ovelha. Jeremiah 17, 7-8. Então, em Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 8, Jeremiah 17, 7-8. Jeremias capítulo 17, versículo 7 a 8, It says, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. It does not fear when heat comes. E não receia quando vem o calor. Its leaves are always green. Mas a sua folha fica sempre verde. It has no worries in the year of drought and never fails to bear fruit." E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. So what does it mean to bear fruit? Então o que significa ser fruto? To have so much life that it will be a blessing for others as well. É termos tanta vida e sermos uma bênção para os outros também. And we fight for our own lives. E nós lutamos pela nossa própria vida. I need this to be happy. Eu preciso disto para ser feliz. I need this to be happy. Preciso disto. I need to go there to be Eu happy. preciso de ir ali para ser I need feliz. this car. Eu preciso deste carro. I need this Eu career. preciso desta I'm carreira. hungry for life. Há uma ânsia na vida. And God says, you will have life abundantly. Mas Deus diz, tu vais ter vida abundante. So when you're full of life, the life that God gives us, E enquanto tu estás cheio da vida que Deus nos dá, our life can overflow and bring fruits então a nossa vida pode transbordar e produzir fruto. so that we can bless others. Para que possamos abençoar outros. And this is the place where God wants you to be. E este é o lugar onde Deus quer que tu possas estar. And this is my desire for our life. E este é o meu desejo para a nossa vida. This is where this church will be. Este é onde esta igreja vai estar. A giving church, Uma igreja que dá which will have the fruits at the right time. e que terá os frutos no momento e no tempo certo. But how do we get there? Mas como é que devemos chegar lá? Jesus once asked his disciples a question. Jesus faz-nos a nós, seus discípulos, uma questão. In Luke 22:35, No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 35. Jesus asked them, "When I sent you without purse, a bag, or sandals, did you lack anything?" E disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, alforjes ou alparcas, faltou-vos, porventura, alguma coisa? So he did the hard thing. He sent them out and said, "Don't take your shoes, don't take your bags, don't take your money with you. Just go." Ele os enviou-se e, da forma mais difícil, disse, não levem-se nem as alparcas, nem as alforjes, não levem nada. Simplesmente vão. Would we do that? Será que nós faríamos isso? Hey, Jesus, I need some cash, at least a credit card. Jesus, eu preciso de algum dinheiro, pelo menos um cartão de crédito. Or shoes. Então, sapatos. You know my things, I will be smelly in 3 days if I cannot have another clothes. Don't do that. Sabes, eu vou cheirar mal se não tiver algo para mudar, uma roupa nova. So he asked his disciples, "Did you lack anything? E ele perguntou-lhes, vos faltou alguma coisa? Did you miss anything?" Será que faltou? And they answered, E eles responderam, "Nothing," they answered. nada
Foi a resposta. So they went out with nothing. Eles foram sem nada, And so they did what Jesus asked them to do. fizeram aquilo que Jesus os pediu para fazer And they came back. e eles retornaram. And Jesus asked them, what did you miss? E Jesus perguntou: o que é que vos faltou? They said, nothing. E eles disseram: nada. Everything was provided for them. Tudo foi providenciado a eles. But how can this work? Mas como é que isto pode funcionar? We need the blessing from God. Precisamos da bênção do Senhor. So what does the word blessing mean? E então o que é que significa a palavra bênção? In Latin it's signandum. Em latim é signandum. It's the promotion of happiness and prosperity or the assurance of protection and preservation. É a promoção de algo bom, de bom clima e de proteção e de provisão. Is there anyone here in this room that does not want to have a blessed life? Será que há alguém Raise aqui your hand. que não quer uma vida abençoada? Levanta a sua mão. We all want a good life. Todos nós queremos esta vida. So it's also my job to prepare the fresh food Então é também o meu trabalho preparar esta comida fresca for us, that we go to the right places, para que possamos ir aos lugares certos that we do the right e things, façamos as coisas certas that we have life abundantly. e tenhamos uma vida abundante. The Bible gives us two stories when it comes to blessing A Bíblia dá-nos duas histórias quando se trata de bênçãos, that are very impressive. que são muito impressionantes. So we go back to Genesis Então vamos ao livro de Gênesis, 32, capítulo 32, 24 to 26. versículo 24 a 26. Genesis 32, 24 to 26. Gênesis 32, versículo 24 a 26. Probably we all have heard of this story. Se calhar todos nós já ouvimos esta história. It says, when Jacob was left alone, a man wrestled with him till daybreak. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. When the man saw that he could not overcome him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with this man. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e deslocou a sua juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. So what was going on there? Então o que é que estava a se passar aqui? So when we look at the story, it looks like an angel came and was wrestling with Jacob. Então, quando olhamos para a história, aparentemente é como se tivesse um anjo estivesse a lutar com Jacó. Jacob later said it was God himself. Jacó mais tarde disse que era Deus no próprio. But so let's see, I think it was an angel. So this angel was wrestling with Jacob. Então havia esta luta do anjo com Jacó. And I don't know why, but it was just written down like this. E nem sei para que é que está descrito desta forma. So there was a fight. Então havia aqui uma disputa. And in 26, then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse. Because Jacob understood this is a supernatural thing. This is not a thief that wants to steal something from me. Jacó entendia que havia algo de sobrenatural aqui. Não era um simples ladrão que queria alguma coisa He dele. must have felt that something is really, this is from God. Ele tinha esse senso dentro dele de que isto vinha de Deus. So Jacob replied to this angel, Então Jacó replicou a este anjo. I will not let you go unless you bless me. Ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. We need to become hungry for the blessing of God again. Precisamos nos tornar famintos pela bênção do Senhor outra vez. And we need to understand that there is blessing from God for our lives. Precisamos entender que há a bênção de Deus para as nossas vidas. We need to understand that God wants the best for us. E precisamos entender que Deus quer e tem o melhor para nós. Life abundantly, that it can overflow. Vida abundante que pode transbordar. Jacob decided to continue his fight till he is blessed.
Jacó decidiu continuar e permanecer na luta até ele receber a sua bênção. Do not fight for your life on this planet in a fallen, sinful world. Não lutes pela tua vida neste planeta caído e pecaminoso. Fight for the blessing of God in your life. Luta pela bênção de Deus na tua vida. In Genesis 27, Em Gênesis capítulo 27, Jacob steals the blessing of his father from his brother. Jacó roubou a bênção do seu pai, que era merecida ao irmão, By pretending that he is Esau. fingindo ser Esaú. The strange thing is that although it was stolen, A coisa estranha é que, apesar de ser algo roubado, the blessing comes. a bênção veio. Hey God, didn't you see that this was wrong? Deus, será que tu não viste que isto estava errado? So you should take consequences? Acho que tens que fazer algo. But God is a faithful God, faithful to his principles of blessing. Mas porque Deus é fiel aos seus princípios da bênção. And at this time, for this people to give the blessing of the first son to the first son, it had power. E porque naquele tempo a bênção do primogênito tinha muito poder. It wasn't just a prayer. Não era uma simples oração. It had a special power. Havia poder especial. And this was God's decision to do it this way. E foi decisão de Deus fazê-lo desta forma. But why did he give this then to the wrong son? E porquê é que ele deu isto ao filho indevido? Because the principle remains. Porque o princípio permanece. The son that was blessed by the father as the first son O filho que foi abençoado pelo pai como primeiro filho will receive the blessing. receberá a bênção. But why? I mean, it was a lie. Mas isto foi uma mentira. And I believe because God saw that the desire to receive the blessing was so great by Jacob that he really wanted to have it. Mas eu creio que Deus olhou e viu o desejo do coração de Jacó de ter essa bênção. And it was not only about money and the things from his father that he wanted to have. E não era somente pelas coisas, dinheiro e as coisas que o pai dele tinha. It was about the blessing of God that Mas- he wanted to have. Mas era sobre a bênção de Deus que ele desejava. So God decided Então Deus decidiu to bless him anyway. de abençoá-lo de qualquer forma. And he received the blessing of his father. E ele recebeu a bênção do seu pai. We need to put our hands, we need to put our lives in God's hands again. Nós precisamos de novamente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. That our trust in him will be renewed. E a nossa confiança nele será renovada. Because we understand where life comes from Porque entendemos qual é a fonte da vida and what it is, e o que significa, according to the Word of God. de acordo com a palavra de Deus. And today we can take a decision E hoje podemos tomar a decisão that we receive blessing from the Lord. de recebermos a bênção do Senhor. And even if we think, oh, we're not worthy, E mesmo que pensemos que nós não somos dignos, we are the wrong son, nós somos o filho errado, we can go there podemos ir até lá, to the Lord ao Senhor, and ask for his blessing. e pedirmos a sua bênção. Because his blessing will change the things in life for us. Porque a sua bênção vai modificar as coisas da nossa vida. Not our own works or deeds. Não é as nossas palavras, os nossos esforços. The blessing for us comes from the Lord. A bênção para nós vem do Senhor. Jesus Christ is our Savior. Jesus Cristo é o nosso Salvador. And he wants that we have life abundantly
E Ele deseja que tenhamos vida abundante, so much more that we can even bring fruits to other people. e muito mais para que possamos trazer fruto para outras pessoas. And today, I want to offer a blessing from the Lord for your life. E hoje eu quero trazer uma bênção do Senhor para as vossas vidas. I want to offer that I will pray for you, Eu quero orar por vocês, that you receive more blessing, para que possam On your receber life. mais bênção sobre a vossa vida. but it's your decision how you want to live your life. Mas é a vossa decisão de como querem viver a vossa vida. Do you want to stay all in control Queremos estar totalmente no controle? because you want to master your own life? Porque tu queres ser o autor e o senhor da tua própria vida? Or you want to say, God, I need your blessing Ou tu queres dizer, Deus, eu preciso da tua bênção? because you want the best for me, Porque tu queres o melhor para mim. and your thoughts are much higher than my own E os thoughts. teus pensamentos são mais altos que os meus Your pensamentos. ways are much wider than my own E os ways. teus caminhos mais altos que os meus caminhos. So take your decision in your heart this morning. Então toma a decisão hoje de manhã no teu coração. Do you want to fight for yourself? Queres lutar por ti mesmo? Do you really think that God has not a higher calling on your life? Será que tu realmente crees que o Senhor não tem um chamado maior para a tua vida? That you become more and more a blessing of others Para que tu possas tornar cada vez mais uma maior bênção na vida de outros. instead of running after fulfillment for your own life? Em vez de estás a perseguir desejo próprio para a tua vida. Let us stand up and pray. Vamos orar.